inferior, etc., eu falo da posição anatômica. Isso é superior, isso é inferior, isso é posterior e isso é anterior. A pessoa está deitada, mesma coisa. Para a maca é anterior, para o teto é posterior, para a cabeça é superior, para os pés é inferior. Quando você apalpa, você tem que aprender a palpar 1, 2, 3, 4. 4 pontos que permitam determinar o movimento do sacro. O mais simples, localiza 4, 5, 1, 2. As duas espinhas, que te dá uma ideia já do funcionamento dos ossos ilíacos, para entender se tem uma torção, se não tem uma torção, etc. Depois, apalpa o ápice, localize bem o fim do ápice e agora você vai utilizar seus polegares nessa posição e não nessa posição, assim para ter um contato firme. Porque aqui está cheio de tecidos moles e você deve começar a palpação assim para poder afastar os tecidos moles, para poder bem testar a posição dos aiel, um em relação ao outro, no movimento anterior e um em relação ao outro no movimento superior. Então, aqui, toca, afasta, apoia aqui, apoia aqui. Você observa se aceita ou não aceita. Depois, você tem que bem entrar nas nádegas que são assim, para poder bem perceber assim com seus polegares superior ou inferior. Isso permite determinar a posição do aiel, que é ou é assim, ou é assim, ou é assim. Depois você apalpa acima das espinhas posteriores, que são ao nível de S2, você apalpa aqui o sulco. Alors você pode apalpar assim, mas é um pouco mais fácil se você coloca seu dedo nessa posição e acaricia, porque você está tocando a base indiretamente através de todas as fáscias e dos músculos que são aqui, o que se chama o sulco. Então, eu comparo isso com isso para saber se tem um que me parece profundo e um que me parece raso. Localizar os elementos. Primeiro, corta bem o paciente. 4, 5, 1, 2. E você pode ir agora nas espinhas, S2. Você pode sugerir com esse dedo o movimento para frente, que é rotação anterior, ou sugerir com essa mão o movimento para frente e para cima, que é rotação anterior. Eu sinto bem que um é fácil e um é duro. Firma? Tem uma grande diferença entre impor ou sugerir. Sugerir significa colocar os dedos na estrutura que você quer testar e fazer uma pergunta. Você quer ou você não quer? Não é exatamente uma escuta no qual você é passivo e observa o que o corpo exprima, mas você vai sugerir, você aceita ou você não aceita o movimento. É muito melhor do que trabalhar com a posição. A posição te dá uma informação, mas talvez o paciente não está muito bem alinhado, etc. Impor, sugerir. 4 pontos permitem entender os movimentos do sacro. Repito, os movimentos. 2 bases, a direita e a esquerda, e o aiel, a parte ângulo-inferior lateral, à direita e à esquerda. Para apalpar isso, você tem que saber utilizar seus polegares, não assim, mas utilizar seus polegares assim. Flexão da última falange. É isso que permite perceber bem os movimentos.
Por exemplo, determine bem aonde que termina o sacro. Você vai de cima para baixo para sentir quando você chega no aiel. Quando você chega no ápice, a partir do meio e com os 2 polegares separados, você vai afastar assim o tecido mole e poder apoiar delicadamente com seus polegares. É um teste de movimento. Você empurra lentamente para a direita, você empurra lentamente para frente com a mão esquerda. E você deve sentir qual é o movimento que é mais fácil. Segunda, a palpação. Seus dedos são no plano horizontal e você testa empurrando para cima se um lado é mais alto ou um lado é mais baixo. Observe bem que eu pego os tecidos para poder fazer isso. Né? E lá você percebe bem que para ela, esse lado aceita de subir e esse lado não aceita de subir. Portanto, esse lado está baixo. Yes. As 2 bases. De novo, seu polegar vai ser dobrado. Porque se você coloca seu dedo nessa configuração, você, na verdade, vai sentir a crista ilíaca dela. E o que você quer perceber não é a crista ilíaca, é a base do sacro. Eu repito, 4, 5, 1. A base é 1. Você deve colocar seu polegar assim, para poder inclinar um pouco assim e acariciar um pouco os tecidos moles para tentar perceber se um sulco te parece mais profundo ou um sulco mais raso. Para ela, eu percebo quando eu faço isso, que aqui é mais profundo, significa que isso poderia ser anterior. E isso eu sinto que isso é mais raso, portanto eu poderia supor que isso é posterior. Supor, vamos analisar melhor. Uma vez que você entendeu o que é uma translação, é uma rotação, é uma translação curva, você entende que o sacro faz exatamente o que faz seus braços para ninar um bebê. Quando você nina, assim você vê bem que o que acontece aqui é o contrário do que acontece aqui. Isso se torna posterior aqui e anterior aqui. E isso se torna anterior aqui e posterior aqui. Esse movimento é o teste do rebote. Você vai apoiar na base, empurrando ela para a maca e para os pés. E no outro movimento, você apoiar no ápice para empurrar o ápice para a maca e a cabeça. Seus 2 pisiformes devem ser colocados assim sobre o sacro e seus antebraços bem oblíquos, e você comprima, empurra na base, comprima, empurra no ápice. Se você tomou bem a precaução de empurrar a pessoa para baixo para comprimir os tecidos moles, você vai perceber que um movimento é mais fácil, um movimento é mais fácil. Portanto, você entendeu que ou tem esse movimento que é fácil, ou tem esse movimento que é fácil. Porque o sacro tem 2 movimentos principais. Um que vai subir e um que vai descer. Eu vou explicar na parte teórica que tem 3 línguas a respeito desse movimento. Os médicos falam de nutação contra nutação, os osteopatas em mecânica falam de flexão ou de extensão, e os osteopatas que trabalham com as tensões faciais
fala de flexão craniana ou de extensão craniana. São 3 livros diferentes, mas são os 2 movimentos idênticos. Quando você tem um movimento, ele pode ser no eixo do paciente, no eixo de simetria, ou ele pode ser oblíquo. Se ele é oblíquo, indo para baixo, você vai encontrar uma base anterior e um AIL do outro lado posterior. Se é um movimento oblíquo nesse sentido, você vai encontrar uma base anterior e um AIL posterior. Observe que são opostos. O outro movimento, se é um movimento assim, você vai encontrar uma base posterior e um AIL anterior. Se é oblíquo, assim, você vai encontrar uma base posterior e um AIL anterior. Se é oblíquo assim, você vai encontrar uma base posterior e um AIL anterior. Nesse vídeo que explica simplesmente os movimentos básicos, eu só mostro isso. Você faz um teste do eixo do corpo. Você faz um movimento no eixo oblíquo. Você faz um teste no eixo oblíquo e determina qual é o movimento mais fácil e o movimento mais restrito. Você, numa técnica osteopática estrutural, você vai lutar contra o movimento mais restrito. Nessa amostra, eu percebi que isso é profundo, eu posso achar que isso é anterior, eu percebi que isso, quando eu apoio nesse, é duro, eu posso achar que isso é posterior. Portanto, eu estou querendo saber se a lesão é esse movimento, e para saber isso, eu vou empurrar na base, e no ápice eu comprimo ela, empurra na base, em direção da maca e dos pés, empurra no ápice na direção da maca e da cabeça. E eu percebo muito bem que para ela é esse movimento que é mais fácil. Portanto, isso é posterior e isso é anterior. Portanto, a correção para ela seria de empurrar sobre o que é posterior na direção da maca e da cabeça para poder restaurar esse movimento que está faltando. Ela tem um saco que só faz isso e que não aceita fazer isso numa direção oblíqua. Portanto, eu pego para ela esse contato sobre o AIL esquerdo e a base direita oposta, e minha correção será essencialmente de apoiar com essa mão nessa direção. Eu ajudo esse movimento pedindo a ela uma apneia inspiratória. Inspire, sobe. Um pouco mais forte. Inspire na barriga. Você vê bem que essa ajuda a fazer recuar a base. Inspire. Mais. Inspire. Inspira. Sobe. Inspira. Mantém. Sobe. Inspira. Sobe. Você vê bem que o movimento é oblíquo e o empurra nessa direção. Depois de alguns movimentos, verifica se o sacro está mais flexível dos dois lados, se isso se torna menos posterior e se isso se torna menos inferior. Para mobilizar o sacro em casa, se seu paciente é capaz de bem entender os movimentos, essa pequena ginástica dos movimentos vão mobilizar de uma maneira eletiva as bases iso-AIL para poder lutar contra os movimentos mais frequentes, que são as torções. Se você sente o paciente baixo, seja bem claro que quando ele se inclina à esquerda,
ele vai contrair os elementos da esquerda, em particular, comprimir o músculo piriforme. Nessa situação, você pode criar, primeiro, uma situação de flexão da coluna, que vai mobilizar aqui a base esquerda. A base esquerda agora está obrigada a seguir a rotação para a esquerda que eu faço no tronco e a base esquerda vai recuar. Ela está bem apoiada sobre a perna esquerda. No outro movimento, apoiando sobre a perna esquerda, ela vai aqui criar uma extensão que vai adiantar a base esquerda. Base esquerda posterior, base esquerda anterior.